21. Amém? Então lhe disse, assim vós também não entendeis, não compreendes, tudo de fora entra no homem, não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuro, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Ele dizia, o que sai do homem, isso que é contamina. Porque de dentro do coração de todos os homens é o que procede dos maus destinos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Eu entendi essa palavra aqui. O que entra no homem não contamina, mas o que sai dele contamina. Por exemplo, os xingamentos, palavrão e outras coisas. Amém. Deixa eu mostrar o Bruno. Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Duas palavras foram trazidas nessa noite pelas crianças que são muito importantes e elas são bem ligadas. O Salmo 1 com essa palavra que foi trazida pelo Gustavo e tudo que as crianças estavam manifestando aqui, enquanto elas manifestavam, me veio a lembrança, um testemunho do que ocorreu no final desse ano que passou. Minha mãe, ela está com câncer, ela está terminal e ela descobriu ano passado que ela estava com câncer. E meados do ano passado ela me veio com um caderno que ela guardava, mas não disse que guardava, de quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Ela me deu esse caderno da escola e lá diário, a folha era diária desse caderno e a professora, e aí eu fui me lembrar que ela pedia para que nós desenhássemos e contássemos a história do nosso desenho. E eu fiz isso durante o ano todo e era uma professora muito assim, que me marcou muito na alfabetização. E eu não sabia que ela guardava isso, né? E quando eu peguei aquilo lá, eu fiquei pensando, por que minha mãe guardou isso todos esses anos? E ela resolveu me devolver esse caderno agora. E aí, essa palavra que eles falaram aqui, primeiro o Salmo 1, né, que fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mais de 10 anos, da minha pré-adolescência até o final assim, da minha adolescência, eu fui um drogado, uma pessoa violenta, me tornei uma pessoa muito... que atormentei muito a vida dos meus pais, porque eles não dormiam, não sabiam aonde eu estava, o que eu estava fazendo, e eu fui escravo da perdição, mais de 10 anos assim, e aí eu fui entender o sentido daquele caderno. Aquele caderno era dali que a minha mãe tirava força para não desistir de mim, lembrando de quando eu era criança, e o caráter que estava exposto naqueles textos e naqueles desenhos que estavam ali. Por causa daquele caderno, provavelmente ela recorria àquele caderno muitas noites que ela estava já cansada e sobrecarregada de me ver perdido. E certamente ela ia buscar ali aquele filho que ainda criança, na inocência, trazia ali algo de valor, algo válido para uma mãe. Quando ela olhava aquelas histórias e ela via as criatividades e os desenhos, provavelmente ali ela renovava a esperança de um filho que estava perdido e que ali ela poderia retornar a uma esperança, a uma esperar. E ela teve isso já há mais de 14 anos que eu me converti, e ela, ano passado, foi a prova disso, quando ela me entregou esse caderno.
de certa forma, ela sabe que ela estava ali no caminho da morte, e ela me devolveu esse caderno como um cumprimento daquilo que ela esperava, de um filho resgatado, de um filho restaurado, de um filho preparado por Deus novamente para a vida dela, e o coração dela cheio de paz e segurança. E certamente ela me deu esse caderno testificando a consolidação da obra de Deus de um filho que, em determinado tempo da vida dela, causou muito tormento e dor para uma mãe, mas ela realmente me deu esse caderno tranquila, sabendo que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, essa palavra que eles trouxeram do Salmo 1, e casado agora com o que Jesus fala lá no Evangelho de Marcos, não, nada de fora contamina, mas o que vem do coração do homem, isso contamina a prostituição, os caminhos da violência, o caminho da perdição. E nessa noite gloriosa, nesse culto, certamente essas crianças ministraram o que vem do coração de Deus para nós, que vem a natureza plena do homem, da humildade dessas crianças, da simplicidade delas, e eles são legítimos, eles são genuínos, eles são o que são, e trazem para nós essa lição nessa noite, para que tiremos dos nossos corações aquilo que ao longo dos anos nós deixamos perder, que nós éramos crianças e tínhamos o nosso coração cheio disso, cheio da alegria, cheio da plenitude da vida, da alegria de viver, da simplicidade de Deus no nosso coração, sem distorções, sem deformações. Quando nós vamos nos tornando adultos e envelhecendo, nós vamos pegando os nossos corações e vamos guardando, deixando penetrar neles uma série de fatores que vão amargurando a nossa vida, e nós perdemos a alegria de viver. E as crianças, pelo poder do Espírito Santo nessa noite, ministraram para nós a alegria da vida, a alegria de Deus, a alegria do Senhor Jesus na nossa vida. Então é o meu aprofundamento nessa noite, algo que foi me revelado aqui, porque já havia algum tempo que eu tinha... Por que minha mãe guardou algo que ela não me compartilhou que tinha guardado durante todos esses anos, e no ano em que ela recebeu a sentença de morte, ela veio me devolver esse caderno de quando eu tinha 6 anos de idade? Certamente porque agora ela está segura, sabendo que Deus fez a obra na minha vida, e ela pode partir alegre, sabendo que eu não sou mais uma alma perdida e infeliz, escrava do pecado e dos vícios. Então eu deixo essa mensagem para que nós reflitamos no poder que foi emanado dessas crianças pelo Espírito Santo nessa noite, e nos renovemos os nossos corações, para que o que saia de nós seja apenas a alegria, a espontaneidade de Deus, e não as corrupções que nós tanto teimamos em adquirir, em deixar-nos fazermos essas aquisições indevidas das coisas corrompidas deste mundo, da forma deste século. E o Senhor, Ele diz lá: renovai-vos no poder da mente de Cristo, oferecendo a nossa vida como sacrifício santo, perfeito e agradável, que foi a peça de Isaac aqui, que é a vida de cada uma dessas crianças. Nessa semana todos viram isso. Uma discussão, o dono do bar apontando uma arma, as duas crianças voaram no pai, abraçaram o pai, a menina de 11 anos se pôs de escudo para o pai, não deixando que aquela arma ameaçasse o pai, e ela tomou o tiro e faleceu no lugar do pai. Nós vemos o poder de Deus nas crianças, onde os adultos, inadvertidamente, tomados pelo espírito da perdição, querem se confrontar, e uma criança diante de uma arma voou no pai, abraçou o pai, se pôs de escudo para proteger o pai daquela bala, e ela realmente recebeu aquela bala e morreu no lugar do pai. Então, o que nós devemos meditar nessa noite? O poder dessas crianças de serem filhos de Deus,
e de serem instrumentos de Deus. Então, o meu clamor é: não tire essas crianças do altar, em hipótese alguma. Porque assim, a exemplo da minha mãe, que sofreu mais de 15 anos, não sabendo onde eu estava, com quem eu estava, e o que eu estava fazendo, que certamente era violência, era crime, era um dano à sociedade, era uma desonra para a família, né? Mas um dia o Senhor mudou essa história. Não permitam que isso aconteça com essas crianças. Corram na frente, coloque elas no altar de Deus. Amém.